Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, na carta de Tiago, e vamos reler parte do texto que já lemos, Tiago capítulo 1, versos 1 a 4. Tiago capítulo 1, versos de 1 a 4. Está escrito: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu gostaria de pensar um pouco com os meus irmãos, à luz desse texto, sobre o tema: como nós podemos transformar as provações da vida em triunfo. Esta carta de Tiago, é uma carta geral. Ela não foi endereçada a uma igreja específica, nem mesmo a uma pessoa específica. Esta carta foi escrita num tempo onde os cristãos estavam passando por muitas aflições. E tanto é fato que Tiago se dirige às 12 tribos, e essa é uma forma de se endereçar aos judeus convertidos a Cristo, mas não especificamente 12 tribos, conforme a questão lá do Antigo Testamento, mas era uma somatória de todos os cristãos judeus que estavam, em virtude da perseguição, sendo expulsos das suas casas, das suas terras, das suas cidades, e em virtude da perseguição, sem chão, sem geografia. E é curioso que quem escreve esta carta é chamado de Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Tiago? O texto não responde. Mas você pode facilmente deduzir quem é esse Tiago. Primeiro, não pode ter sido Tiago apóstolo, irmão de João. Por que nós sabemos disso? Porque aquele Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João, foi morto em Jerusalém por ordem de Herodes. Então, quando esta carta foi escrita, aquele Tiago mais conhecido, que era irmão de João, filho de Zebedeu, apóstolo de Jesus Cristo, já estava morto, então não pode ter sido ele. O segundo Tiago, também apóstolo, filho de Alfeu, é um homem que manteve a sua biografia sob sombras, não teve projeção, não temos nada escrito acerca dele, e nem que ele tenha escrito algo. Portanto, resta-nos uma terceira e eloquente opção. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Vocês sabem, à luz de Marcos 6,3, que Maria teve outros filhos. Jesus foi seu primogênito, mas depois que Jesus nasceu, José teve com ela um relacionamento normal, e portanto eles tiveram outros filhos, e o primeiro filho listado então é Tiago. Então concluímos que Tiago foi o segundo filho de Maria, primeiro Jesus, depois Tiago. A Bíblia diz que esse Tiago, irmão de Jesus, só veio a crer em Cristo depois da ressurreição de Cristo. Eu imagino quão difícil devia ser, de fato, ter crescido com Jesus, ter visto Jesus entre eles, trabalhando mais tarde na carpintaria, e entender que esse irmão não é meramente um irmão, é o próprio Filho de Deus, feito carne. Ele tinha dificuldades imensas para entender essa verdade, só foi entendê-la depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
E esse Tiago, irmão de Jesus, depois da ressurreição de Jesus Cristo, demonstra algumas coisas muito bonitas. Primeiro, ele estava lá quando Jesus foi assunto aos céus. Ele estava lá no cenáculo, juntamente com os apóstolos, com Maria, sua mãe, com seus outros irmãos, com aquelas mulheres que vieram da Galileia, que sustentaram o ministério de Jesus. Aquele Tiago foi cheio do Espírito Santo no dia do Pentecostes, e aquele Tiago tornou-se um homem muito importante na história do cristianismo. Mesmo antes do derramamento do Espírito, da assunção de Jesus Cristo, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e apareceu a várias pessoas, está escrito também em 1 Coríntios 15:7, que Jesus apareceu especificamente a ele, mostrando a relevância dele para a vida da igreja. Quando você vê em Gálatas 2:9, o apóstolo Paulo fazendo referência à principal liderança da igreja de Jerusalém, ele chamou Pedro, João e esse Tiago como colunas da igreja de Jerusalém. Se você perceber, quando Paulo é convertido e passa 3 anos na Arábia, e quando ele sobe a Jerusalém, ele avista Tiago, irmão do Senhor Jesus. Quando Paulo faz a sua última viagem a Jerusalém, ele tem o cuidado de visitar Tiago, esse Tiago que era líder da igreja. Quando acontece o primeiro concílio geral da igreja, registrado em Atos 15, quem preside o primeiro concílio geral da igreja em Jerusalém é esse Tiago, irmão de Jesus. E agora você começa a perceber a importância desse Tiago. Mas o que é curioso é que ele não se apresenta Tiago, irmão de Jesus. Como é que ele se apresenta? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. É um ato de humildade, é um gesto de querer fugir dos holofotes, e não trazer para si glória alguma, mas dar toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Dizem os estudiosos, meus irmãos, que esse Tiago era um homem de oração, a ponto de ser apelidado de joelhos de camelo. Seus joelhos tinha, de fato, uma crosta enorme pelo fato de viver de joelhos. Este homem denuncia, você pode ver no capítulo 5 da sua carta, a aristocracia de Jerusalém. E a aristocracia, os ricos de Jerusalém, era a classe sacerdotal, era os saduceus, que usavam a religião e exploravam os ritos sagrados, mormente a venda de animais e de objetos para o culto, para se locupletarem. E diz a Bíblia que Tiago denuncia isso. O que aconteceu? Esse Tiago foi martirizado. Esse Tiago foi apedrejado no ano 62 pelo Sinédrio. Esta carta é escrita por esse Tiago. Então, eu gostaria que aqui nós tirássemos algumas lições oportunas para nós nesta manhã. Primeira lição: nós somos transformados num povo especial, mas não num povo sem aflições. Olha comigo o versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. A palavra dispersão na língua grega é diáspora, e essa palavra diáspora é uma palavra portuguesa também, que significa exatamente dispersão. Então esse povo é crente, esse povo é salvo, esse povo creu no Evangelho, esse povo foi alcançado pela graça de Deus, mas o fato de serem crentes não impediu que eles fossem dispersos, que eles fossem desalojados, desinstalados da sua casa, da sua terra, de suas propriedades particulares, que a perseguição os atingisse, e que eles fossem espalhados pelo mundo, em virtude de uma amarga e assombrosa e avassaladora perseguição. Então pare um pouquinho para pensar comigo. Você é um crente? Você é salvo? Não estranhe se o sofrimento chegar na sua vida.
Não estranhe se você passar por injustiças, porque você foi salvo, e você está salvo, e você será salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. O Espírito Santo habita em você. Você foi selado com propriedade exclusiva de Deus, mas você não foi blindado das vicissitudes naturais da vida. Você não vive numa redoma de vidro. Você não vive numa colônia de férias. Você não vive num jardim grinaldado de flores. Você não vive num paraíso. Você vive num mundo marcado por perseguições, por injustiças, por sofrimentos, por lutas tremendas e terríveis. O fato de você ser um crente não significa que você será poupado das aflições naturais da vida. Mas notem mais, a questão é como nós podemos transformar essas provações em triunfo. Então vamos ver algumas coisas. Primeiro, versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele não está se dirigindo a pagãos, ele não está se dirigindo a incrédulos, ele não está se dirigindo a descrentes, ele não está se dirigindo àqueles que ainda não creram no Senhor Jesus, ele está se dirigindo à igreja de Deus, aos irmãos na fé. E então a primeira coisa aqui é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Então não fique escandalizado se você está passando por luta, não ponha em xeque, em dúvida o amor de Deus, porque você está sendo provado. Não pense você que se você está passando lutas na vida, será que Deus me ama? Ou será que eu sou crente mesmo? Será que eu fui salvo mesmo? Por que eu estou passando por isso? Uma enfermidade, um problema financeiro, uma crise familiar, uma injustiça, uma perseguição. Então notem vocês que o próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo chegou a dizer em 2 Timóteo 3,12, que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. De onde vêm essas muitas provações na nossa vida? Primeiro, irmãos, vem da nossa humanidade. Pelo fato de sermos humanos, nós estamos sujeitos a doenças, a acidentes, a desapontamentos. Faz parte da nossa própria natureza humana passar por isso. Segundo, de onde vêm as nossas provações? Vem também da nossa pecaminosidade. Muitos problemas e aflições que nós enfrentamos foram criadas no laboratório do nosso próprio pecado, nosso próprio coração pecaminoso. Nós mesmos geramos essas ondas tempestuosas que vêm sobre a nossa vida, por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos, por aquilo que deixamos de fazer, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, que ao serem consumados se tornam um pecado e que levam à morte. Mas em terceiro lugar, nós enfrentamos lutas e provações por causa da nossa cristianidade. Me desculpem do neologismo. Tem provações que você enfrenta exatamente por ser um cristão. Se você não fosse um cristão, esse tipo de prova você não teria. Os pagãos não foram perseguidos naquele tempo, foram perseguidos os cristãos. Eles estão sendo dispersos, eles estão enfrentando uma diáspora, não é porque são pagãos, não é porque são romanos, não é porque são judeus, eles estão enfrentando uma diáspora porque são cristãos, porque professam a fé em Jesus Cristo, porque afirmam que só Jesus é o Senhor, desafiando o poder do império, desafiando o poder de César. Então a sua fidelidade a Cristo atrairá sobre a sua cabeça algumas perseguições naturais, pelo fato de você professar: só Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas notem comigo, as provações têm outra característica, não só são apenas compatíveis, mas vejam vocês: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Essa palavra várias aí é uma palavra preciosíssima na língua grega, uma das mais belas da língua grega, é a palavra poikilos, e poikilos é a palavra policromático.
A palavra policromático significa de diversas cores. O que Tiago está nos ensinando é que as provações são variadas, elas têm tons diferentes, elas têm graus diferentes, elas têm intensidade diferentes. Tem provações leves, tem provações médias, tem provações pesadas, tem provações pesadíssimas. Tem provações rosa claro, tem provações rosa choque, tem provações cinza fechado, tem provações escuras como breu. O que o texto está dizendo é que há momentos na vida que você enfrenta provas que você diz, bom, esse aqui é comigo, esse aqui eu dou jeito. Tem outra prova que chega e diz, meu Deus, eu não dou jeito, ou o Senhor faz um milagre, eu vou perecer. As provações são variadas. Eu não sei qual é a cor da prova que você está enfrentando. Eu não sei qual é a intensidade da prova que você está vivendo. Mas eu preciso lhe garantir que as provações são variadas. Tem hora que ela vem leve, tem hora que ela vem como um tsunami. Mas sabe o que é maravilhoso? Se você puder, confira comigo um texto da Escritura, que está em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, para você entender um ponto muito importante aí. 1 de Pedro 4, 10. Está escrito o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros de quê? Da multiforme graça de Deus. A palavra multiforme aí em Pedro é a mesma palavra várias em Tiago 1:2, a palavra poikilos. Qual a conclusão que você chega? Que para cada cor, já que é policromático, de diversas cores, para cada cor de prova que você enfrenta, tem uma graça suficiente para você vencer essa prova. Se a prova tem cor rosa claro, a graça tem cor rosa claro. Se a prova é rosa choque, a graça tem cor rosa choque para dar a você vitória sobre essa prova. Se a prova é tenebrosa, a graça é suficiente e poderosa para assistir você e dar vitória a você nessa prova. Deus nunca permitirá que você seja tentado ou provado além das suas forças, no sentido de que Ele não dê a você a graça suficiente para você enfrentar e para você vencer. Mas notem mais, amados, notem mais. Olha de novo o versículo, voltando para Tiago agora. Tiago diz ainda que essas provas, além de compatíveis, além de variadas, tem outra informação aí no verso 2. Meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o quê? O passardes. Não está escrito aí, meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o ficardes. Então o que significa isso? Que as provas são o quê? Passageiras. Ainda bem, não? Quando você faz uma viagem de avião, de vez em quando você é surpreendido por uma turbulência. Às vezes a turbulência é leve, às vezes ela é média, às vezes ela é severa. O voo mais difícil que eu já fiz na vida foi um voo muito curto, de Vitória a Ipatinga, Minas Gerais. Um voo de 50 minutos. Um aviãozinho menor, que voa mais baixo, portanto, mais susceptível às tempestades. E estava chovendo muito em Vitória, quando nós decolamos e enfrentamos uma terrível tempestade. O silêncio sepulcral do piloto, o que mais incomoda a gente. E o avião parecia que estava sendo moído, gemendo dentro da tempestade. E nós só conseguimos pausa daquele desespero 5 minutos
antes de pousar. Pousamos, daqui uns 10 minutinhos a tempestade chegou na cidade, inundou a cidade. Via de regra, nós não suportamos uma viagem toda de turbulência. Sabe o que Deus faz com a gente? Nos dá pausas. E nos dá uma promessa: vai passar. Vai passar, calma, vai passar. Tem hora que você passa assim, de avião supersônico sobre a tempestade. Tem hora que você passa de Fórmula 1. Tem hora que você passa de trem-bala. Tem hora que você passa de automóvel. Tem hora que você passa de bicicleta. Tem hora que você passa correndo. Tem hora que você passa andando. Tem hora que você passa se arrastando, mas você vai passar. Você vai passar. As provações são o quê? Passageiras. Louvado seja Deus. Mas notem mais. Versículos 3 e 4, conforme o nosso boletim, já nos dando uma boa dose de ajuda na sua liturgia, as provações também são pedagógicas. Porque veja comigo o versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então, vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Nós não cremos que as coisas acontecem de forma solta. Você não vive num mundo onde as coisas acontecem aleatoriamente. Você e eu cremos numa verdade gloriosa: Deus está no trono. As rédeas da história estão nas suas mãos. E Ele dirige os acontecimentos grandes e pequenos, a ponto de nenhuma folha cair no outono sem que Ele permita, nenhum pássaro ser derrubado sem Ele que permita, a ponto dele conhecer cada fio de cabelo da sua cabeça, a ponto dele saber quantas células você tem no seu corpo, a ponto de nada fugir ao seu completo e absoluto controle. E posso lhes dizer, à luz da Bíblia, que Deus não é sádico. Ele não tem prazer em ver você sofrer. Posso lhe dizer que Deus não desperdiça na sua vida sofrimentos. Quando Ele, por sua providência, às vezes até carrancuda, é verdade, chega a você, é porque Ele tem um plano, é porque Ele tem um propósito, é porque Ele tem uma finalidade maior. Qual é a finalidade maior? Ao provar a sua fé, e essa provação da fé confirmada, isso produz em você perseverança. Essa palavra perseverança é uma das mais ricas palavras também do Novo Testamento. É a palavra ripomone. E essa palavra ripomone significa paciência triunfadora com circunstâncias difíceis. Não é só paciência. Não é aquela paciência estoica que você trinca os dentes, eu vou aguentar. Não, não é isso não. É aquela paciência triunfadora, não porque você gosta de sofrer, ou porque tem prazer em sofrer, mas porque você sabe que Deus está no controle, Deus está trabalhando não contra você, mas por você, e que o plano de Deus é perfeito, e que Deus está esculpindo em você a imagem do seu Filho, e que Deus está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Isso vai desenvolvendo em você essa paciência triunfadora. Olha comigo o versículo 4. Ora, a perseverança, a ripomone, deve ter ação completa. Ou seja, não é para você ficar confiante metade do tempo e depois perder a confiança. É para você se capitular ao desespero no meio da jornada, não. É para que você entenda que Deus está trabalhando
E esse trabalho de Deus tem um fim, um telos. Essa é a ideia aqui. Ação completa. Daí vem a palavra telos, de fim, de propósito, de finalidade última. Para que sejais perfeitos. E a palavra aqui é no sentido de perfeição plena, e íntegro significa completo, inteiro, sem nenhuma mácula, sem nenhum erro, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma aresta para ser quebrada, em nada deficientes. Em outras palavras, o grande projeto de Deus na sua vida é transformar você numa pessoa parecida com Jesus, que aprendeu pelas coisas que sofreu. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, fala daquele texto tão majestoso e tão consolador: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma pergunta se levanta: que bem é esse? É o mesmo contexto de Tiago. E ele diz: Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe para que Deus prova você e a mim? Não é porque Ele nos gosta de ver sofrer. Não é porque Deus é sádico. Deus prova você e a mim porque Ele está trabalhando num projeto. Desde toda a eternidade já predestinou você para isso. É para você ser parecido com Jesus. E sabe, irmãos, nós vamos sendo esculpidos à imagem de Jesus progressivamente pela obra do Espírito Santo, quando arestas são arrancadas da nossa vida. Nós aprendemos as grandes lições da vida, não são nos dias de festa, são nas provas. E o projeto de Deus é nos apresentar inteiros, íntegros, sem mancha, sem mácula, parecidos com o nosso glorioso Redentor. Mas eu concluo com uma pergunta inquietante do texto: como é que nós passamos por esse processo das provas rumo à maturidade? Gemendo? Murmurando? Reclamando? Amargos? Olha o conselho dele no verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de quê? De toda alegria. Ô irmão, se você contar isso para um incrédulo, para um ímpio, ele vai rir da sua cara. Vai ser louco. É louco. Não combina na cabeça do ser humano provação com alegria. Provação é choro, é dor, é tristeza, é lamento. Mas você não tem alegria pela prova. Você não tem alegria por estar sendo provado, no sentido, que bom que eu gosto de sofrer mesmo. Não, não é isso não. Quando você entende o plano, o propósito, a finalidade, o fim da linha, o que está sendo feito, então quando você compreende todo esse macro projeto de Deus, você passa por isso, não murmurando, não apenas alegre, mas, diz o texto, motivo de toda alegria, não apenas de alegria, de toda alegria. Como é que você está? E essa alegria, como é que está? Vocês não estão sendo provados, não? Eu acho que sim, não? Todos nós estamos, num grau ou no outro. Então não fique desesperado, não. Confia. Deus está trabalhando. Não contra você, por você. E o fim dessa obra é a glória. Curva sua fronte, por favor, vamos orar.
Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E tu que conheces cada pessoa que entrou aqui hoje nesta casa, tu que sabes a história, o histórico de cada um, tu que conheces, Deus, o passado, o presente, desvenda também o futuro, tu que conheces as coisas reveladas e as coisas ocultas, tu que conheces, meu Deus, todas as entranhas das batalhas íntimas do nosso coração, tu bem sabes em que estágio cada pessoa aqui está nessa caminhada de provas. O que nós te pedimos é que tu abras os nossos olhos para nos dar sabedoria, para vermos isso com os teus olhos, para entendermos isso com a tua mente, para não acharmos que a nossa vida está solta ao léu, sem rumo, sem norte, para não deixar cair isso, Senhor, no campo neutro do esquecimento, que tu estás trabalhando, transformando-nos à imagem de Jesus, rumo à maturidade espiritual. Alegra, portanto, o coração da tua igreja, daqueles que estão, ó Deus, assistindo esta mensagem, ou agora ao vivo, ou mais tarde num canal de YouTube, para que essas pessoas também sejam encorajadas a colocar sua plena confiança em Cristo, sabendo que Ele está no controle, sabendo que nós estamos sendo transformados dia a dia, de glória em glória, na sua imagem, pela obra e pelo poder do Espírito Santo. Rendemos-te graças nesta manhã e oramos em nome de Jesus. Amém.